Em julho de 1943, a Segunda Guerra Mundial já durava quase 4 anos. A Alemanha nazista ainda dominava grande parte da Europa, e o regime fascista italiano continuava aliado de Adolf Hitler. No entanto, a situação estratégica começava a mudar. Após meses de combates no norte da África, as forças do eixo haviam sido derrotadas pelas tropas britânicas e americanas. A vitória ali abriu uma nova oportunidade para os aliados, finalmente levar a guerra de volta ao continente europeu. A próxima etapa parecia óbvia para muitos estrategistas militares. Se os aliados quisessem invadir a Europa, precisariam encontrar um ponto de entrada. Uma invasão direta da França ainda parecia arriscada demais naquele momento. Então os planejadores militares voltaram seus olhos para o sul da Europa. Entre o norte da África e a Itália havia uma grande ilha estratégica, a Sicília. Localizada no centro do Mediterranean Sea, ela controlava rotas marítimas importantes e servia como base aérea e naval para as forças do eixo. Quem controlasse a ilha teria uma enorme vantagem no controle do Mediterrâneo. Assim nasceu o plano para a gigantesca invasão chamada Operation Husky. A operação seria uma das maiores ofensivas anfíbias já realizadas até aquele momento. Mais de 160 mil soldados participariam do desembarque inicial, apoiados por milhares de navios e aeronaves. A responsabilidade geral da operação ficaria nas mãos do general americano Dwight Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas no teatro do Mediterrâneo. Ao lado dele estavam comandantes experientes, como o general britânico Bernard Montgomery, que lideraria as forças britânicas, e o general americano George Patton, que comandaria o avanço das tropas dos Estados Unidos. Antes mesmo de a invasão começar, os aliados prepararam uma grande campanha de engano. Eles queriam convencer os alemães de que o verdadeiro alvo da invasão seria outro lugar, talvez a Grécia ou a Sardenha. Uma operação de inteligência particularmente ousada ajudou nesse plano. O corpo de um homem foi lançado ao mar com documentos falsos sugerindo que os aliados planejavam atacar em outro ponto da Europa. Essa manobra enganou parte da inteligência alemã e ajudou a reduzir a preparação defensiva na Sicília. Na noite de 9 para 10 de julho de 1943, a invasão finalmente começou. Antes do desembarque principal nas praias, unidades aerotransportadas foram lançadas atrás das linhas inimigas. Paraquedistas britânicos e americanos tinham a missão de capturar pontes, estradas e posições estratégicas que poderiam dificultar a reação das forças do eixo. Mas a operação começou com dificuldades. Ventos fortes e problemas de navegação espalharam muitos aviões, fazendo com que diversos soldados aterrissassem longe de seus objetivos. Alguns paraquedistas se encontraram completamente isolados, em território inimigo, tentando se reorganizar em pequenos grupos. Apesar do caos inicial, o efeito surpresa ainda funcionou em muitos pontos. Na manhã de 10 de julho, as primeiras ondas de soldados aliados começaram a chegar às praias da Sicília. Tropas britânicas desembarcaram na parte sudeste da ilha, enquanto forças americanas avançaram em praias mais a oeste. A resistência inicial variou bastante. Em algumas áreas, unidades italianas ofereceram pouca resistência. Muitos soldados estavam mal equipados, com treinamento limitado e moral baixa. No entanto, em outras regiões, principalmente onde havia tropas alemãs, os combates foram mais intensos. A defesa do eixo na Itália era coordenada em grande parte pelo marechal alemão Albert Kesselring, que rapidamente percebeu a importância da batalha pela Sicília. Ele sabia que perder a ilha significaria abrir caminho direto para uma invasão da própria Itália. Por isso, unidades alemãs experientes foram enviadas para reforçar as defesas. Entre elas estavam divisões blindadas e tropas veteranas que haviam lutado em outras frentes da guerra. Nos primeiros dias após o desembarque, o avanço aliado foi relativamente rápido em algumas áreas. As forças britânicas de Bernard Montgomery avançaram pela costa leste da ilha, enfrentando resistência crescente conforme se aproximavam de posições alemãs mais organizadas. Ao mesmo tempo, as tropas americanas de George Patton começaram a expandir sua área de controle no oeste da Sicília. Patton, conhecido por seu estilo agressivo de comando, decidiu avançar rapidamente e capturar cidades importantes antes que os alemães pudessem consolidar suas linhas de defesa. Uma das cidades mais importantes da campanha era Palermo, no noroeste da ilha. Quando as forças americanas chegaram à região, a resistência italiana já estava enfraquecida. Palermo caiu relativamente rápido, dando aos aliados um importante porto para abastecimento e logística.
Esse avanço também permitiu que as tropas americanas continuassem marchando em direção ao nordeste da Sicília. Enquanto isso, os alemães começaram a preparar uma retirada estratégica. O objetivo deles não era necessariamente defender cada pedaço da ilha, mas sim ganhar tempo suficiente para evacuar suas tropas. O ponto-chave dessa retirada era a cidade portuária de Messina, localizada na ponta nordeste da Sicília. A partir dali, os soldados poderiam cruzar o estreito que separa a ilha do continente italiano. Esse estreito, conhecido como Strait of Messina, tornou-se o cenário de uma das evacuações mais eficientes da guerra. Durante várias noites, navios, barcaças e pequenas embarcações transportaram milhares de soldados alemães e italianos para o continente. Veículos, artilharia e equipamentos também foram retirados sempre que possível. Mesmo sob ataques aéreos aliados, a operação conseguiu salvar uma parte significativa das forças do eixo. Enquanto isso, os aliados continuavam avançando lentamente pela ilha. As batalhas no interior da Sicília eram difíceis. O terreno montanhoso favorecia a defesa, e os alemães usavam bem essas posições para atrasar o inimigo. Estradas estreitas, campos minados e posições de artilharia bem camufladas tornavam cada quilômetro conquistado um desafio. Finalmente, em 17 de agosto de 1943, as tropas americanas entraram em Messina. A campanha pela Sicília havia terminado. Grande parte das tropas alemãs já havia conseguido escapar para a Itália continental, mas a ilha estava agora completamente sob controle aliado. Mesmo assim, o impacto político da derrota foi enorme. A perda da Sicília abalou profundamente o regime fascista italiano. A confiança no governo de Benito Mussolini estava em colapso. Poucos dias após o início da invasão, o próprio governo italiano decidiu agir. Mussolini foi destituído do poder e preso por ordem do rei Vítor Emanuel III. Era o fim de mais de 2 décadas de regime fascista na Itália. A captura da Sicília também abriu uma nova fase da guerra. Agora os aliados tinham uma base estratégica perfeita para lançar a próxima ofensiva, a invasão da própria Itália. A campanha que começou nas praias da Sicília logo se transformaria em uma longa e difícil luta pela península italiana. A invasão da Sicília não foi apenas uma vitória militar. Ela marcou o momento em que o equilíbrio da guerra começou a mudar definitivamente na Europa. Pela primeira vez, os aliados haviam conquistado um grande território controlado pelo eixo dentro do próprio continente europeu. E a partir daquele momento, ficava claro que o caminho para derrotar a Alemanha nazista estava começando a se abrir.